Olá, nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas, e nesse vídeo aqui, enquanto eu tô fazendo meu café da manhã e as maritacas estão cantando alto pra caramba aqui perto, vim falar pra vocês sobre uma coisa que eu vi e me chocou muito. E eu acho que eu não tinha como passar em branco e não falar nada a respeito disso. Então eu resolvi, enfim, falar alguma coisa com vocês. Sim, tá rolando esse questionário aí que eu fiz recentemente, né? Como tratar todo esse besterol que tá rolando no YouTube sobre coisas medievais. Tá rolando um besterol dos grandes, não é pequeno. Tem bastante gente grande falando besteira. Gente até que a gente não esperaria que falaria besteira, tá falando besteira aí. E, enfim, o assunto não é... Desse vídeo especificamente não é sobre isso, mas sim sobre um caso isolado de uma coisa que eu achei mais besteira do que o normal e eu não consegui ficar quieto. Dessa vez eu vi uma besteira tão imperdoável, mas tão imperdoável que eu não consegui ficar quieto, porque esta em específica me incomodou muito. E me incomodou por alguns motivos diferentes. Então, eu vou falar aqui especificamente sobre ela neste vídeo, que na verdade tá mais pra um podcast ou coisa assim, pra vocês saberem, entenderem e verem o quão deprimente pode estar a situação aqui de quem tenta fazer alguma coisa um pouco mais séria aqui no YouTube brasileiro. Pelo menos neste assunto. Vamos contar a história do que aconteceu, porque afinal, vamos falar sobre um cara que conta histórias, né? Sim, um contador de histórias. No caso, existe um YouTuber muito maior que eu, com muito mais seguidores, muito mais views, e que até então não vivia falando só dessa parte medieval. Ele era um canal sobre história, um desses vários canais que conta historinha, a história de verdade, com historinha, com desenhinho, e ele fazia isso. Era um cara famosinho, né, vamos dizer assim. E aí, mais recentemente, ele criou o canal próprio dele sobre essa parte mais medieval da coisa. E eu descobri isso só recentemente, por causa da besteira que eu ouvi. Só que o canal dele fala mais sobre a parte bobinha, a parte mais, vamos dizer assim, não fala tanto sobre a parte de curiosidade histórica, ele fala mais sobre, vamos dizer, mais com aquelas comparações bobinhas do neomedievalismo, tipo, do cavaleiro versus samurai, do joguinho, das séries, coisa assim. E aí eu até descobri o cara porque eu tava num grupo que um outro cara postou um vídeo dele. E aí eu fui ver o que era. Sempre quando vejo essa parte mais medieval, eu vou verificar o que é. Pra ver se a pessoa tá ou não falando besteira. Porque eu sei que é inevitável. Eu nem sabia quem era o cara, na verdade. Quando eu vi a capa do vídeo. Eu cliquei pra ver se eu não tinha alguém falando besteiras. Aí que eu vi que era esse cara. Aí que eu vi que era especificamente toda essa parte que eu falei pra vocês. E no caso, se não me engano, era um vídeo sobre um cavaleiro versus samurai. Alguma coisa assim. Uma dessas besteiras de internet aí. Que eu até já fiz um vídeo no passado, mais distante. Do porquê que não faz nem sentido querer comparar os dois, né? Mas enfim. Aí eu tava lá. O cara até falou algumas besteiras mesmo na comparação dele em si. Pode ter deixado alguns detalhes bem impecáveis, mas ignorou uns outros que, na boa, se não tivesse ignorado, a comparação já nem seria a mesma. Mas o que me chamou atenção não foi isso. Foi uma coisa que ele falou logo no começo, em que ele disse o seguinte: mas samurai e cavaleiro é tudo guerreiro. Não importa o contexto, não importa a era, não importa a realidade dos dois. Se você botasse eles pra se enfrentar, pegaria até com pau e pedra, porque é tudo guerreiro e não importa. E eu pensei assim, lógico, acho que não falou exatamente com essas palavras, mas é mais ou menos assim que eu me lembro da referência dele. Vou até tentar pegar as palavras dele pra colocar aqui, vai que realmente são muito diferentes ou não. Agora sim, ele realmente quis dizer algo nesse sentido, que não importa o contexto. Não importa se um é do século XIV e outro do século XVI. Não importa se um conviveu com pólvora e o outro não. Não importa se um se especializou em enfrentar um tipo de inimigo diferente e o outro não. Ou se especializou em outro completamente diferente, não importa. Porque afinal parece que pra esse cara também não importa se ele comparasse o cavaleiro com o cara das forças especiais russas ou das forças especiais israelenses de hoje. Não importa se o cara ia pegar um AK-47, dar um tiro no cavaleiro e acabar com ele em menos de 10 segundos. Pra esse cara não, pelo menos, né? E afinal, pra ele, contexto não importa. É tudo guerreiro mesmo? Cara, eu não acredito ainda que eu ouvi isso de um cara que é professor de história. Que se diz assumidamente professor de história. Dá pra acreditar nisso? Dane-se se a comparação tá certa ou não do cavaleiro do samurai. Dá pra acreditar que um cara que se diz professor de história falou essa besteira em público, assim, na internet, pra, tipo, mais de 60 mil pessoas verem isso? O cara rasgou o diploma dele em público com uma besteira dessas, na boa. Porque afinal, realmente, contexto não importa pra história, né? Com certeza, o contexto não importa. Tanto que se você botar... Você pode simplesmente criar um joguinho e botar, sei lá, o cavaleiro do século XIV pra lutar contra o do século XI ou contra o do século VIII. Vai dar na mesma, né? Afinal, o contexto histórico não importa. Não teve evolução de armadura de lá pra cá. Evolução de arma. Não teve evolução de técnica de combate. Na mesma coisa, você pode colocar um Navy SEAL dos Estados Unidos ali pra lutar contra o cavaleiro também ou contra o samurai, que não importa. Não importa o contexto histórico, né? Pois é, né? É triste pra caramba o nível que eu estou tomando. Enquanto eu que tento fazer uma coisa séria aqui, tá bom que um dia eu vou conseguir 60 mil views
assim que nem o cara que fala besteira. Mas enfim, nosso amor à arte nos impede de simplesmente abandonar o mundo nas besteiras. Então, por favor, se você conhece alguém que viu esse vídeo, viu esse cara rasgando o diploma dele em público e coisa assim, repassa esse vídeo pra ele. Não necessariamente pro cara em si, pode passar também pro cara, porque acho que é um desabafo legal e quem sabe ele cria vergonha na cara. Mas se pelo menos esse cara não criar, que pelo menos o público dele saiba que ele tá falando besteira. Obrigado, nobres amigos, e até a próxima.